E aí, pessoal do The Geek News, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do The Geekcast, o melhor podcast de geek que você vai ouvir aqui neste canal. E hoje eu trago para vocês um novo episódio especial do nosso podcast. Para quem já viu o anterior, nós falamos sobre o episódio especial anterior, nós falamos sobre Tetris. E hoje nós vamos falar do seu simbionte favorito do Tetris, que é o Game Boy. E para falar sobre esse assunto comigo hoje, nós temos a presença especial do nosso querido Giliard. E aí, Gili, beleza? Fala pessoal, fala Ricardo, comigo tudo certo, espero que esteja tudo bem aí com vocês. E vamos falar aqui do simplesmente o maior console portátil de todos os tempos. Podem lançar outros, mas nada se compara ao Game Boy, sem sombra de dúvidas. É, o Game Boy é um colosso da indústria. Ele é o bisavô aí do seu smartphone, você que joga no celular, então tá aí apresentado o avô, o bisavô, o tataravô do seu Galaxy aí, ó, do seu iPhone, do seu Moto G. Tá aí o Game Boy. É, o Game Boy que ele foi lançado, né, em 1989. Olha só, ele é mais velho do que eu. Nossa, só que não. Ele foi lançado pela Nintendo, né? Ele foi um console portátil e ele tinha gráficos de 8 bits, ou seja, ele era quase um PlayStation 5 da vida, se você reduzir a tela em 1% do que ele é capaz de exibir, tá? Ou menos, talvez até menos, porque se o PlayStation 5 ele consegue 4K, né? 1%, acho que é um pouquinho menos. É, eu acho que é 0,2% do que um PlayStation 5 é capaz. Então a qualidade gráfica ali, gráficos talvez não fosse o forte do Game Boy, mas a portabilidade, gente, porque o Game Boy ele surgiu logo depois ali da grande crise dos consoles. Então, quando a indústria esteve próxima de acabar com os videogames, a Nintendo veio e salvou tudo, com o Nintendinho e com o Game Boy. E o Game Boy, ele só não foi o primeiro console portátil da Nintendo, porque antes disso ela já tinha lançado o Game Watch. Por que que o Game Watch é considerado um console e não um minigame? Porque você comprava o seu Game Watch e você podia trocar o cartuchinho dos jogos dele. Então isso daí já meio que classifica ele como um console portátil também, já que você trocava os jogos. Porém, o Game Watch ele era uma coisa mais ali, uma distração para crianças, para poucos adultos. Já o Game Boy, ele foi sucesso. Ele foi. Podemos considerar o Game Boy como o primeiro grande sucesso de console portátil que consolidou o gênero, porque antes era só videogame. E aí teve a crise dos videogames por causa que os computadores faziam a mesma coisa e aí iam além. E aí depois voltaram com os consoles na quarta geração ali, terceira, quarta geração, salvando a indústria dos games. E o Game Boy faz parte aí dessa história de salvação. É, Tem aí na imagem que apareceu no começo do podcast vários Game Boys, modelos. Mas hoje nós vamos focar principalmente no Game Boy clássico, tá? Ou seja, vamos falar de Game Boy até o Game Boy Color, mais ou menos. Porque tem console portátil mais vendido que o Game Boy? Tem. O Nintendo DS mesmo e o Nintendo Switch, que é um híbrido, são mais vendidos do que ele, mas o Game Boy, ele marcou toda uma geração. Eu, quando comecei a jogar, não comecei pelo Game Boy clássico, embora hoje eu tenha dois. Eu comecei pelo Game Boy Color. Foi o meu primeiro contato, mas o meu primeiro contato assim de jogar, porque na escola tinha um colega meu japonês, o Cassiano. Ê, Cassiano!
Você lembra, né, que você levava o seu Game Boy com o seu jogo do ligeirinho e deixava todo mundo na sala curioso pra tentar entender o que que era aquilo. Não deixava o pessoal jogar porque você era muito cuidadoso, né? Era quase o Kiko, tesouro da mamãe. Mas era muito divertido, era gente boa e apresentou tecnologia super moderna pra gente. Como que era bom ter um amigo rico na escola naquela época. E foi aí que eu conheci, tava na quinta série, quarta, quinta série, tava com os meus 10 para 11 anos. Conheci o Game Boy, só fui jogar um Game Boy Color de verdade lá em 2002. E você, Giliard, qual que é a sua história com o Game Boy? Quando que você conheceu? Quando que você jogou a primeira vez? Então, eu não cheguei a ter um Game Boy, mas eu me lembro das propagandas na TV, porque isso ainda existia naquela época, mas eu não cheguei a ter o Game Boy, mas eu ficava muito interessado com a questão da portabilidade dele. Então, de você poder jogar num ônibus, imagina, fazer uma viagem, você poder ficar jogando ali, desde que você tenha muitas pilhas, baterias, etc, né, reservas, mas eu o jogava emprestado. Levava seu console, parecido aí, né, com o seu amigo, e às vezes deixava ali jogar um pouquinho, e era interessante o conceito, apesar dos gráficos do Game Boy ser um pouco, não muito convidativos. Você não acha também isso? Nossa, os gráficos do Game Boy, pessoal, a primeira versão, o clássico, ele não dá pra falar que ele era preto e branco. Ele era preto e verde, mas não era um verde bonito. Era um verde horroroso. Então, assim, ele era uma tela monocromática, era de era pixelizada e aí o fundo dela era verde. Aí teve, ainda bem que teve a revisão, lançaram o Game Boy Pocket depois que continuava preto e branco, gastava menos bateria, porque eu sofri, viu? Quando eu pegava o Game Boy Color emprestado dos meus amigos aqui no interior, que foi quando eu comecei a jogar, com duas pilhas eu conseguia jogar Pokémon Silver ali o dia inteiro. Durava 6, 8, 10 horas. 10 horas não, mas umas 6 a 8 horas. Quando eu comprei o meu primeiro Game Boy, que foi um Game Boy tijolão, como a gente chama, que é o modelo clássico, ele usava quatro pilhas. Durava 2 a 3 horas apenas, enquanto que o Color ia só duas e durava mais. E a diferença é que o Color tinha a tela colorida. Então era um escândalo aquilo, era maravilhoso. E era difícil jogar Game Boy, gente, porque não tem tela retroiluminada, então você não conseguia jogar de noite. Tinha periférico, que era uma lanterninha que você conectava na portinha meio USB, que era uma porta de conexão. E aí essa lanterninha acendia e iluminava a tela para você, mas gastava uma pilha. Então você já usava quatro pilhas para jogar por 2 horas. Se você fosse acender a lanterninha para jogar de noite, você ia jogar por 40 minutos. Era horrível. Era triste, era sofrido, mas era o ápice da tecnologia portátil que a gente tinha. Isso daí era melhor do que jogar o jogo da cobrinha no Nokia da mãe da gente. Sem dúvidas, os jogos, né, apesar da questão gráfica, era pouco convidativo, mas isso foi mudando com a história. Especialmente a minha maior lembrança, que aí já se tornou assim, olhar para um Game Boy e falar: "Uau!", era a questão do Game Boy Advance. Ali as coisas já começaram a, para mim, né, na minha concepção, mais interessantes. Mas sempre, mesmo nas versões antigas com todos os problemas, tinha incríveis jogos que eu já tinha apreciado. O Mario, o Zelda, Donkey Kong e vários outros jogos de personagens icônicos da Nintendo estavam aparecendo nesses jogos. Então, assim, sempre ficava aquele interesse. Nossa, quero jogar o novo jogo de tal personagem, etc. E o Game Boy, infelizmente, eu não tinha, mas sempre ficava aquela vontade de querer jogar. E claro, acho que o maior jogo do Game Boy, talvez, Pokémon, que aí
Ricardo, tá aí o espaço para você. Obrigado, pessoal. Tô indo. Que agora o Ricardo vai dar uma aula aí sobre Pokémon. É, exatamente, né? Ó, o Game Boy clássico, ele foi produzido de 1989 até 95, e aí foi substituído pelo Pocket. Então, qual que era a principal diferença? O clássico precisava de 4 pilhas, e a tela era maior, e aí o Pocket já era menor, cabia no bolso, por isso que era Pocket. Tinha a tela um pouco mais bonita, porque eu substituí o fundo verde pelo fundo cinza clarinho, quase branco, então era quase preto e branco. E usava só 2 pilhas e durava mais tempo. Aí evoluiu pro Color. O Game Boy Color basicamente é um Game Boy Pocket com tela colorida e que a bateria dura quase o mesmo tempo. Então essa foi a evolução. Só que nos anos 2000, ali depois do bug do milênio e tudo, veio o Game Boy Advance, que deve ter sido um dos Game Boy mais conhecidos. Principalmente porque nessa época houve o estouro, né, o boom dos emuladores. E aí que muita gente teve conhecimento dos portáteis. Eu tenho 2 Game Boys Advance de clássicos, tenho 2 Game Boys Advance de SP, tenho 2 Game Boy Color, tenho 2 Game Boy clássicos. Fora que eu tenho 2DS Lite e tenho um DSi, tenho 2 3DS, um 3DS normal e um 3DS XL. Por que que você tem dois de cada, Ricardo? Por causa de Pokémon. Embora todas as franquias sejam muito boas, Mario, Donkey Kong, Tetris e muitas outras, Pokémon tem uma coisa especial, que era você poder trocar Pokémon com seus amigos. Então, foi uma forma que ajudou a popularizar os consoles portáteis da Nintendo. Ah, tem Pokémon que só existe numa. O jogo é lançado sempre aos pares. Então foi Pokémon vermelho e azul, Gold e Silver, Rubi e Safira, Diamante e Pérola, Preto e Branco, X e Y. Sempre era lançado as duplas. Ou seja, você comprava um e o seu amiguinho comprava o outro, vocês iam jogar juntos, aí o Pokémon que tinha só no seu cartucho, você capturava dois, um para você e um para trocar, dar de presente para o seu amigo. E o seu amigo faria a mesma coisa. Ele pegava dois, um para ele e um para dar para você, que era amigo dele. E aí vocês iam conseguindo completar toda a coleção dos Pokémon que tinha dentro do jogo. Só que eu não tinha amigos, até hoje eu não tenho, eu sou forever alone. Mas tem dinheiro aos montes, como deu pra perceber. Brincadeira, eu tinha amigos, mas eles que não tinham Game Boys. Nem 3DS, nem Nintendo DS. Então, eu precisava de alguém para trocar, para completar minhas coleções. E eu sempre fui muito competitivo e colecionista. Então eu comprava as 2 versões do jogo e comprava os 2 consoles também para poder ter como conseguir todos os Pokémon e completar minhas coleções. Por isso então eu tinha 2 de cada. E Pokémon realmente, Pokémon existe uma expressão no mercado que é console seller, ou seja, aquele jogo que é vendedor de console. E Pokémon, a Nintendo sabe que é um console seller. Então, quando a Nintendo lança um jogo novo de Pokémon, ela sabe que vai ter um aumento nas vendas dos consoles. Por isso que geralmente é lançado uma nova geração de Pokémon junta ou próximo a um novo console. Inclusive, esperava-se muito que fosse ser lançado um novo jogo de Pokémon por aí agora, e por isso que já se jogava muito o rumor do novo Switch. E agora que ele ficou para ser anunciado até março do ano que vem, acredita-se, inclusive eu, de que no aniversário de 27 anos de Pokémon no ano que vem, ou 26, me perdi nas contas, mas são 27 anos de Pokémon o ano que vem, em fevereiro, vai ser anunciada a nova geração pro
próximo console da Nintendo, o novo Switch. Mas o foco aqui não é só Pokémon, não é só Nintendo, é o Game Boy. Então, o Game Boy, ele sofreu um pouquinho, tá? Um pouquinho de hate no finalzinho ali da sua primeira geração por causa da Nintendo e por causa de Pokémon. Porque Pokémon Red e Blue, vermelho e azul, assim como Pokémon Green, e Pokémon Yellow, Pokémon Amarelo, foram lançados para o Game Boy clássico. Já, no caso, para o Game Boy Pocket. Porque o Game Boy clássico já não era mais produzido nessa época. Depois, a evolução Pokémon Gold e Silver foi lançado também para o Game Boy, incluindo o Game Boy clássico. Porém, ele já tinha sprites coloridos. Então, quando você jogava ele no Game Boy Color, ele era colorido. Quando você jogava no Game Boy normal, ele tinha os sprites bonitos, mas era em preto e branco. Porém, a Nintendo deu uma mancada com Pokémon Cristal, que era só uma atualização de Pokémon Gold e Silver, que os Pokémon quando aparecia no começo da luta, eles tinham, acho que 4 sprites diferentes. E a Nintendo colocou esse jogo restrito para o Game Boy Color. Então eu tinha um Game Boy clássico e não pude jogar Pokémon Cristal. Eu colocava o jogo no meu console e aparecia escrito pelos Anons, que são aqueles Pokémon que representam letras. Aparecia escrito que aquela versão do jogo era exclusiva para Game Boy Color. E eu tive que comprar um Game Boy Color, né? Porque como nintendista que eu sou, como fã da Nintendo e de Pokémon, eu não ia deixar de jogar só por causa que eu não tinha um console, né? Então, eu faço parte da geração que... Eu faço parte do grupo que compra o console por causa de um jogo. Hum. E a É, o, Nintendo se deu sorte. Mas eu acredito que ela tenha aprendido, porque Pokémon Cristal, que é o melhor jogo da geração, vendeu menos do que Gold e Silver. Então acho que ela aprendeu e ela nunca mais repetiu essa burrada. Ela fez algo parecido com Pokémon Mystery Dungeon, que saiu uma versão para Game Boy Advance e outra para Nintendo DS. Mas ela evitou de lançar jogos da mesma geração de Pokémon para consoles diferentes. então, depois dessa aula, um pouco da história só, porque ainda poderia ir até Pokémon Go e tal, com o pessoal que compra 10 celulares para ficar jogando e etc, mostrando a força do jogo, mas a ideia do jogo Pokémon e de vários outros em trazer é, essas franquias, vamos dizer assim, ou o início desses jogos para algo portátil. Sabe, imagina você estar numa condução, viajando e poder jogar. Esse foi, para mim, assim, o melhor conceito que teve naquele início onde tudo era mato. Hoje em dia já tem coisas bem interessantes como o Switch, mas o Game Boy foi revolucionário. Na época dele, e a Nintendo, e usando o Tetris também, um jogo super simples, com uma jogabilidade fácil. Então, conseguiu fazer uma mudança no mercado. E aí várias empresas depois apostaram nessa questão dos portáteis. Muito por causa de verem, nossa, a Nintendo ali tá imprimindo dinheiro com esses consoles portáteis. Aí veio a Sony com seu PSP, com seu novo, que depois simplesmente o novo portátil da Sony não foi dando certo, foi perdendo ali, até que foram abandonando. Então, hoje tem aí o Switch, e eu não sei para onde que vai essa questão, mas eu acho que a falta do nome Game Boy no mercado é muito triste. A Nintendo poderia ter continuado aí falando Game Boy por mais tempo e não ficar mudando para Nintendo DS. Acho o nome Nintendo DS muito feio. Né? Inclusive, uma curiosidade que o Game Boy, mesmo ali quando ainda não existia o Game Boy Color, a Sega lançou um console portátil com tela colorida, o Game Gear, que comia tanta pilha quanto um Game Boy.
e que mamou terrivelmente pra Nintendo, porque não conseguiu encaixar, não fez o mesmo sucesso. Ainda que o Game Gear, ele era um console mais potente. Só que ele era um pouco mais caro, ele tinha uma tela com uma definição um pouco menor, então assim, ele tinha jogos mais elaborados, mas ele não conseguiu emplacar. Porque a Nintendo, ela teve o sucesso de Tetris desde o lançamento do Game Boy. E o Game Gear não contou com o Sonic desde o início. Inclusive o Master System mesmo, ele também não decolou por causa de Alex Kidd apenas. Quando o Sonic chegou ao Master System que ele deu um up. Mas assim, o Master System não foi um grande sucesso. Ele é mais lembrado com nostalgia por nós brasileiros. Sim, o Master System é um outro console icônico aqui do Brasil, sem sombra de dúvidas. É aquelas coisas que só ficam em determinados países. Jogos específicos aqui no Brasil, o pessoal dos Estados Unidos nem alguns sempre conhecem, né? Mas o público dele era bastante aqui e a Tectoy que fez muito sucesso aqui no Brasil, sem sombra de dúvidas, e a Sega que acabou perdendo a guerra dos portáteis para a Nintendo. A Nintendo, ela iniciou essa questão portátil, mostrando que as pessoas tinham interesse de estarem nos mais diferentes lugares e fazerem outras coisas do que às vezes esperar o ônibus e etc. Você podia estar jogando. Então a Nintendo é uma empresa sempre que revoluciona o mercado. A Nintendo ela tem assim pessoas incrivelmente competentes. Tem o seu errinho ou outro, mas a Nintendo ela desbrava os caminhos e o Game Boy é simplesmente fantástico. Exatamente. E aí, para encerrar aqui o nosso episódio especial sobre Game Boy, vamos ver um pouquinho sobre a questão do declínio dos consoles portáteis e qual pode ser o futuro deles. Por quê? Por que que eu falo isso? Porque quando começou o Game Boy, o celular, acho que ainda não existiam assim aparelhos, celulares, portáteis. Existiam algumas coisas tipo aquelas maletas de telefone, e aí depois vieram os tijolões. Daí que veio o apelido do Game Boy clássico de Game Boy tijolão, por causa que ele era quase o tamanho de um aparelho celular. Mas hoje em dia nós já estamos citando ele aqui, né? O celular, o smartphone. Qualquer smartphone que você pegar hoje é mais potente do que qualquer Game Boy, Game Gear, é mais potente do que o N-Gage da Nokia, que tinha a esperança de ser um celular com um console portátil, que fracassou miseravelmente por vários motivos, entre eles por ser grande e desengonçado para você usar como um celular. E talvez o pior de todos, que para você trocar o seu cartucho de jogo, você tinha que praticamente desmontar ele para tirar o cartucho e colocar um novo. O pessoal que usava antigamente chip no celular, quando os celulares tinham bateria removível, é mais ou menos isso que você tinha que fazer. Você tirava a capinha do seu N-Gage do seu celular, abria, tirava a bateria e aí você trocava o chip. No caso, você trocava o cartucho. Gente, realmente, o engenheiro da Nokia estava muito inspirado, devia ter acabado de maratonar o desenho do Transformers quando ele criou o design do N-Gage, porque praticidade zero. O Game Boy, ele podia ter olhado o Game Boy e falado: Nossa, tem um lugarzinho aqui atrás que você tira o cartucho, né? Mas não foi esse o caso. Depois a Sony teve lá os consoles dela. eh, Ela quis colocar tipo um disquinho portátil, um micro CD. Gente, você vai estar com um console portátil, você vai mexer a mão, vai trepidar, vai oscilar, vai riscar o jogo da pessoa, vai estragar o leitor e vai estragar o jogo da pessoa. Valeu NT, né? Nice try, mas falhou miseravelmente também. O engenheiro da Sony também
tava muito encantado pelo PlayStation e pelo PlayStation 2 e não desconfiou que isso pudesse não dar bem. Ele é que a Sony que criou o Discman, ela não pensou também, né? Pô, o Discman deu certo. Por que que um console que tenha um CD não vai dar, né? Então, não sei. Ela teve um lance de sorte. E aí chegou o Nintendo DS, e o DS é de dual screen, duas telas, tá? Não tem nada por trás disso. O 3DS não é porque são três dual screens, senão seriam seis screens, né? É porque uma das telas, ela funciona 3D sem a necessidade de óculos, tá? Então é só isso. Aí veio o Switch, mas o Switch não é um console exclusivamente portátil. Tem o Switch Lite, que é, mas o Switch ele é um console híbrido. E se nós observarmos, a Sony, a Sega, as outras empresas já não estão assim com ânimo para lançar os seus portáteis, né? A Sony lançou aí uma gambiarra de tablet com controle de PlayStation desmontado como se fosse Joy-Con de Switch, que não serve para você jogar, só serve para você streamar, e é tão cheio de restrição que se torna uma coisa meio questionável, para não dizer inútil. A Sega já parou. E a Nokia, até os smartphones Nokia futuros já não serão mais Nokia, serão HMD Global. E tá complicado. Então a Nintendo assim se mantém, porém temos os novos concorrentes, né, que são computadores portáteis como o ROG Ally, o Steam Deck, que estão aí com força, né, aproveitando essa lacuna no mercado de portáteis, que tá quase que exclusivo pela Nintendo. Mas todo mundo tem o seu smartphone. Se eu posso jogar no celular, para que que eu vou comprar um console portátil dedicado? E além disso, a gente ainda tem ali os portáteis chineses que trabalham com questão de emulação de outros consoles, que é uma outra questão sobre a emulação, mas quem quer jogar tem ali os consoles, aqueles consoles que tem como você relembrar os seus jogos. Qual será que é o futuro dos portáteis agora? Será que os smartphones vão substituir? Porque a questão do Game Boy Advance, ele já estava disputando com os celulares, já tinha como jogar ali o jogo da cobrinha mais facilmente em 2005, 2006. Aí saiu o Nintendo DS e o pessoal achava que não. Hoje em dia ninguém mais vai querer um portátil, vai todo mundo jogar no celular. E veio o Nintendo DS, foi o console portátil mais vendido de todos os tempos. Quando ele, como a gente falou no nosso podcast anterior lá de Cavaleiros do Zodíaco, o Nintendo DS, ele pegou e limpou o chão com a cara do PS Vita e do PSP. Então, gente, os smartphones estão aí tentando lutar pelo seu espaço. Eles têm uma adesão muito ampla da população. E será que eles vão acabar com os consoles portáteis? Steam Deck, ROG Ally, Nintendo Switch estão lutando aí pelo seu dinheiro, mas quantos de vocês aí vai deixar de comprar um smartphone para poder comprar um console para você poder jogar quando sair de casa? Se a gente lembrar a questão que se nós lembrarmos que estamos no Brasil, tem a questão da segurança pública. Mas se nós lembrarmos que os consoles portáteis são mais vendidos no Japão, na Europa, na América do Norte, acho que esse não é um problema tão grande a ser levado em consideração por lá. Mas vocês comprariam um console portátil exclusivamente para jogar? Ou vocês preferem um smartphone? Giliard, qual que é o melhor emprego para o seu rico dinheirinho?
Voltei, tava aqui tirando um cochilo depois da aula, mas enfim, eu acho que a Nintendo ela veio com os lançamentos do Game Boy e depois o Nintendo DS veio com essa questão do portátil e ela mesma, por um momento, abandonou. Ficou muito tempo em silêncio. Tanto é que o último foi o Nintendo 3DS, portátil, não é, Ricardo? Exclusivamente portátil foi. Então, aí ela parou. Simplesmente ficou ali com aquela parte de quietinha, teve o problema com o Wii U, que foi um console bem complicado, mas aí depois ela voltou com o Nintendo Switch, com a questão do portátil, e isso funcionou. Havia ainda um mercado muito grande, mas eu não acho que o caminho aponta para isso. Por que que eu vou pagar numa plataforma que apenas eu consigo jogar, sendo que eu posso ter isso tudo num celular ultra potente? Com R$ 3.000, vou chutar, eu consigo comprar um bom celular, que consegue rodar bons jogos, e se for para subir esse valor para 5.000, você consegue ter uma ótima experiência e tendo mais ferramentas. Eu não apenas jogo no celular, você pode trabalhar, você pode fazer vídeo, você pode editar, e aí também vem a questão dos serviços. Por causa do celular ser uma plataforma um pouquinho mais aberta, você pode assinar um serviço de jogos, como o Xbox Game Pass, por exemplo. E aí você consegue jogar não tendo tanta potência de hardware, mas de banda larga, de internet. E aí você consegue jogar em um dispositivo um pouco inferior, gráficos ótimos. Então, assim, eu não sei, tem que esperar aí ver o próximo movimento da Nintendo, o próximo videogame, que conforme você citou sobre a história do Pokémon aí com o Game Boy, parece que pode estar bem próximo, muito perto o lançamento do videogame novo da Nintendo. Então, assim, eu investiria em um celular. Eu acho que ficar limitado a só jogar, eu não acho mais assim, interessante para o mundo atual, já que em um dispositivo só você consegue ter várias funcionalidades, consegue outras coisas do que só jogar, por exemplo. É, pessoal, porque hoje mesmo eu pesquisei aqui o preço do Nintendo Switch Lite, que é exclusivamente portátil. Ele tá por volta de R$ 1.200. O Nintendo Switch normal, ele tá por volta de R$ 2.000, 2.200. Então vamos lá, o que que eu consigo comprar com o preço de um Switch Lite? Eu consigo comprar um Galaxy A25, que é um celular que vai rodar quase tudo. Vai rodar ali até o Genshin Impact, que é um dos jogos mais pesados do celular, na resolução mínima, a qualidade baixa, no mínimo, mas eu vou conseguir jogar um pouco. Com R$ 2.000, 2.200, eu consigo comprar um Galaxy A55, que já vem com GPU AMD. Eu consigo comprar um Poco F6, que é um celular poderosíssimo. Eu posso pegar um Galaxy S23 FE, que é um celular muito bom também. Então eu consigo rodar tudo, em qualquer um desses que eu citei aqui. E aí, se eu for pegar, passar um pouquinho mais pra frente aqui, R$ 5.000. Eu vi que eu com 3.500 eu consigo comprar um PlayStation 5. Vou pôr aqui então R$ 4.000 para comprar um. É que eu não acho aqui no Brasil um Steam Deck ou um ROG Ally. Mas com o dinheiro de comprar um console da atual geração, R$ 4.000, eu consigo comprar um Galaxy S24, o celular mais o top de linha da Samsung, que roda absolutamente tudo e ainda tem inteligência artificial para me ajudar a resolver os meus problemas. Eu consigo um Galaxy S24 Plus, se bobear, que tem bateria para durar o dia inteiro. Eu devo conseguir um iPhone 12. Então a gente consegue um smartphone muito top de linha, muito bom, muito potente, que vai ficar com a gente aí por muitos anos.
pelo preço de um console novo e um celular intermediário pelo preço de um Nintendo Switch. Então, será que vale a pena investir nos consoles portáteis? Eu investiria num próximo Nintendo portátil aí, por causa que vai ter Pokémon e vocês já sabem a minha história com Pokémon. Mas basicamente é isso. Eu acho que realmente o próximo passo da Nintendo vai ser muito importante, porque o Steam Deck veio aí mostrar que os computadores portáteis, né, eles são uma tendência, tem mercado para eles, porque ele vai além de você só jogar. Você pode usar ele para outras funções também de um computador. O Nintendo Switch, ele não te oferece isso, mas ele te oferece a possibilidade de você chegar em casa, ligar a sua televisão e jogar videogame como a gente fez na maior parte do tempo, e permite que você pegue aquele jogo que você jogava em casa e continue o seu jogo quando você sair de casa. Então, ele te oferece uma experiência muito única. Ele é um híbrido e ele cumpre muito bem esse seu papel. Será que a Nintendo vai acertar o próximo console? Ou ela vai Nintendar, vai dar uma de Microsoft, lançou uma versão um sucesso e o próximo vai ser um pouco menos sucesso, né? Ela vai lançar o Switch U. Misericórdia, tomara que não. Tomara que ela tenha aprendido. Para de copiar a Microsoft em seus lançamentos, Nintendo. É, a Nintendo tem que esperar o movimento dela. Ela sempre, enquanto a Sony e a Microsoft acabam lançando os videogames muito próximos, a Nintendo ela pega o meio da geração que tá a Sony e a Microsoft. Então, o mercado que ela apontou é, com o Switch, existe sim pessoas interessadas num console híbrido, e o Switch Lite, que roda, ele é só um portátil, né? É um portátil apenas, não tem a Exatamente. parte híbrida, também vendeu bem. Senão a Nintendo já tinha encerrado, já tinha lançado outro videogame. Ele vendeu. Pode não ter vendido tanto ou não, não dá para ter ali a informação do que se esperava, mas ele vendeu bem. Então, é possível que a Nintendo ainda arrisque, talvez ela possa fazer um híbrido de novo, já que fez sucesso. É esperar para ver, mas o Steam Deck também mostrou um caminho, então assim, não duvido que a Nintendo faça um Switch U, mas que talvez dê certo. Tomara, tomara. Bom, eu acredito que a nossa história do Game Boy se estendeu bastante, chegou aqui nos dias de hoje, passou a ser meio que uma história dos consoles portáteis, mas o foco foi o Game Boy. Então, espero que vocês tenham entendido a importância do Game Boy para a indústria. Se não fosse ele, provavelmente nós não teríamos Steam Deck, não teríamos Nintendo Switch, não teríamos N-Gage, poderíamos não ter tido, talvez, né? Não teríamos tido PSP, PS Vita e muitos outros consoles portáteis marcantes e icônicos aí que nós vimos e alguns que nós não citamos por aqui. Mas comenta aí vocês o que que vocês acham. O que que vocês acham do futuro dos consoles portáteis? Qual Game Boy você já jogou? Você tem vontade de jogar algum? Confere nosso vídeo aí sobre Tetris também. E Giliard quer apontar mais alguma coisa? Só agradecer a atenção do pessoal e procurem os jogos do Game Boy, porque tem jogos muito interessantes lá e vão além do que dos gráficos, basicamente. Não deixa só os gráficos, tem coisa muito interessante. Eu tive essa questão lá no passado, mas tem jogos muito bons dos Game Boys muito antigos até dos mais menos antigos, digamos assim. Tem jogos muito bons lá que vale a pena você conferir. Obrigado pela atenção, pessoal, e me despeço. Valeu, Giliard. Valeu você que acompanhou nosso podcast até aqui. Muito obrigado a presença de todos. E a qualquer momento pode sair um novo episódio do The Geekcast aqui, ó, falando sobre as notícias mais quentes do momento. Então, aproveita, você tá em dúvida? Sabia que o PlayStation 5 Pro é uma revisão de hardware? Tem episódio aqui, ó.
clica ali pra assistir. Aproveita também pra ver nosso episódio especial sobre Tetris, que tá muito relacionado com esse episódio de Game Boy. E nos vemos na próxima. Tchau, tchau.